Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que tem hoje a participação do Dr. Marcelo Altoff, que é o secretário de gestão do município. Marcelo, outro dia até eu elogiei o nosso prefeito, que como delegado se acostumou a estar sempre girando aí pelo município, correndo atrás de bandido, aquela coisa, dando tiro para cá, tiro para lá. E ele, como prefeito, o que ele fez? Está fazendo o secretário tirar a bunda da cadeira e ir para os bairros, para onde mora a população, né? Onde a população bate. E já foi a primeira na escola Adelaide Stark? Isso, a primeira foi no Adelaide Stark e o segundo foi agora ontem, né? Sábado, na associação, ex-associação da Artex, né? O Parque Prefeito Carlos Curtis Adrosi, onde a gente recebeu toda a população do Grande Garcia também para fazer. São vários bairros ali, né? A gente antigamente era fazendo, Garcia, agora tem o Grande Garcia, ali pega Valparaíso, Glória, Jordão, Glória, né? E com o intuito exatamente de levar o secretário e as suas equipes lá para a comunidade, né? Conhecer o problema em loco. Exatamente. E é muito interessante porque o que acontece, né? Óbvio que as secretarias FIM, como educação, saúde, serviços urbanos, principalmente, são secretarias que estão muito no bairro. Mas a gente tem levado, inclusive, os secretários das secretarias meio, né? Então a gente está fazendo com que todo mundo conheça em reais condições de uso o que a população bate na nossa porta e precisa, né? Então a gente tem uma estatística dos atendimentos feitos, dos principais temas, né? O prefeito coloca como uma necessidade de que a gente dê retornos, quando não possíveis, no mesmo dia, com informações que a gente já tenha no nosso banco de informações, mas que durante a semana seguinte, toda a população que fica lá cadastrada fazendo as suas demandas, que elas sejam respondidas efetivamente. E isso ele já falou desde o tempo da campanha, né, de que iria levar os secretários aos bairros. É importante porque é uma realidade que para muitos, né, ela é nova, né? Porque a gente, como secretário, né, a gente não saiu pedindo voto para nós, a gente apoiando o candidato, obviamente que era o candidato com os amigos, 40. Mas quem foi lá pedir voto, que foi o candidato a prefeito, a vice-prefeita, os candidatos a vereador que hoje estão aí no colegiado, né, eles já conhecem um pouco mais isso. Mas nós que nunca pedimos voto para nós mesmos, né, a gente tem um encontro com uma realidade muito interessante, positiva e formadora, né? Então isso realmente é bastante importante e eu tenho certeza que terá seguimento durante toda a gestão. Porque eu acho que eu tenho a impressão que a prefeitura não tem mais fiscais nos bairros, tem? Tem. Em todas as áreas, né? De posturas, tem fiscais na Secretaria de Meio Ambiente, tem fiscais na Secretaria de Obras, né, para o acompanhamento das obras, tem fiscais na Secretaria de Serviços Urbanos, onde a gente também tem a fiscalização da prestação de serviço. Hoje muita coisa é terceirizada, né? Mas tem sim, a nossa equipe está na rua todo o tempo. Porque assim, eu tenho visto sim, muito capinha pela rua, não sei se... Aí eu pensei, vai que não tem mais fiscal, porque antigamente o fiscal já chega lá... É que na verdade o que acontece? Primeiro assim, os meses de calor eles são muito interessantes, né? Porque aí a pessoa começa a roçar o início da Gustavo Zimmermann, quando ele termina lá no final já tem que voltar porque o capim já cresceu. Mas uma outra situação que tem aparecido bastante, Pimpão, a gente tem, por exemplo, as empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura. O que acontece? Hoje em dia a mão de obra está cada vez mais escassa. Então, uma ação que, por exemplo, o secretário Daniel Austin fez um mês atrás, ele foi a São José dos Pinhais para verificar lá, porque lá eles têm uma mecanização muito grande do serviço de limpeza urbana. Então, com maquinário, com coisas novas que estão sendo lançadas e que a gente já está tentando gestar para que na próxima licitação a gente cobre do empreiteiro que ele entregue para nós mais coisas mecanizadas que não dependam tanto da mão de obra braçal, porque a mão de obra braçal hoje é um desafio. Eu tenho a impressão assim, que nós precisávamos mudar o nosso sistema, fazer como faz na Espanha, né? O pessoal, esse trabalho de rua, braçal, coisas, fazem à noite. Eles não trabalham durante o dia. Mas eu vou te dizer, eu já morei na rua 15 de novembro, e aí, bem na frente do Teatro Carlos Gomes. E eu ficava enlouquecido, porque o pessoal dos serviços urbanos começava a limpar a rua às 4 da manhã. E aí, aquela maquininha uma maquininha para roçar, uma maquininha para soprar, e incomodava, né? A gente está sempre entre a cruz e a espada. Não, mas né? é que assim, o que acontece na Espanha? Eu, com as minhas crianças, entramos no restaurante para comer às 8 horas. Não, agora que nós estamos abrindo o restaurante, vocês voltem aqui lá pelas 10 horas da noite que já tem comida. Né? Aí à meia-noite a gente lá na praça, as vós com os netinhos, tudo brincando, passeando e tal.
uma cidade menor lá, eu queria sair do hotel de manhã cedo, não consegui, porque só se eu fugisse do hotel, porque não tinha como pagar não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, só às 10 horas da manhã, porque eles abriram, né? Porque eles passam à noite, a vida acontece à noite. Mas isso é uma questão só né? cultural, né? A gente ainda tem uma cultura meio industrial, né? Imagina você lá com uma picareta para abrir uma estrada nesse nosso sol. Não, é altamente desafiador, a gente sabe. Basta meia hora para levantar. Mas aqui a gente, assim, na Espanha também, né? Depois se fecha no horário do almoço, se faz a sesta, e depois as pessoas vão trabalhar às 4 horas da tarde, né? A gente aqui tem uma rotina bem diferenciada. Mas eles se adaptaram bem. E lá nem é tão quente que é como Blumenau, né? Sim. Mas, enfim, a gente busca algumas situações alternativas, mas, de fato, assim, por que às vezes tem que parar um asfaltamento? Por que tem que fazer um asfaltamento durante o dia, né? Porque a gente também tem a dependência de quem fornece o asfalto, de quem trabalha, né? É uma equação complexa, né? Agora, acho que uma coisa que resolve aqui foi a questão do recolhimento do lixo, né? Ele funciona muito bem, né? Pelo menos no meu bairro lá a gente precisa avançar quinta, sábado e sexta-feira a gente precisa ainda avançar um pouquinho mais em relação ao destino do lixo, que a gente manda completamente para o lixão, né? Hoje já tem regras aí de reutilização de resíduos, né? O lixo reciclável, né? Que é importante que as pessoas separem, né, segreguem, mas é importante que a gente também tenha um destino interessante para isso, né? Então essas são preocupações que estão... Agora eu vi uma estatística que eu achei, meu Deus do céu, diz que nós reciclamos apenas 2%. É muito pouco. E veja, né, é uma situação cultural tão somente, né? Porque, por exemplo, lá em casa a gente tem 2 lixos, né? O lixo molhado e o lixo seco, né? E é uma coisa tão cultural e que a gente vai se arraigando, né, que daí a gente já sabe, assim, no automático onde vai colocar. Mas é importante que esse lixo que está lá condicionado, que na minha rua passa às quartas-feiras de manhã, que ele seja recolhido e que seja dado um destino de fato se jogar dentro do rio também de resíduo, né? E não adianta também mandar para o lixão uma coisa que pode ser reaproveitada, né? Mas ainda tem muitos desafios, né? Isso não é Blumenau, isso aí é Brasil, né? Para a gente avançar e conseguir fazer com que isso gere uma economia e renda, né? Porque isso gera renda também, né? E as universidades até têm feito um trabalho interessante aí, os estudantes mesmo têm dado umas ideias, feito coisa. Eu vi agora há pouco tempo de Joinville ali, a rapaziada com garrafa de PET, Coca-Cola e tal, fazendo tijolos com cimento e tal. Mas a gente tem que dar um destino, porque hoje, por exemplo, né, já tem pesquisas que mostram que em alto mar já tem um índice muito grande de plástico, né? Que está sendo levado pelas correntes, né? Então isso é um problema para a gente de fato começar a resolver ontem e não mais hoje. Né? Já passou da hora. Exatamente. Né? Passou da hora. Pois é, doutor Marcelo, o nosso tempo está se esgotando, né? Passa rápido, tem muita coisa para contar. E hoje a gente falou de bastante coisa, né? Mas assim, Pimpão, estar, né, no governo, né, tu falasse aí, né, de a gente estar dentro de uma função pública, né, tu também foste chefe de gabinete na gestão do prefeito Renato, né, é muito desafiador, as pessoas não entendem muito às vezes por que a gente demora em algumas decisões e tudo mais, mas a gente tem que fazer também dentro da legalidade, né, hoje os órgãos de controle são muito praticamente em tempo real, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, né, toda a licitação que está acontecendo hoje aqui, ela já é de conhecimento do Tribunal de Contas antes do edital ser lançado, né? Então isso aí ajuda na transparência, mas ele na verdade, né, a gente tem que seguir os ritos para não ultrapassar nenhum limite, né, daquilo que é permitido pela lei. E assim, o serviço público eu me lembro que quando eu era chefe de gabinete do Renato, tinha um fiscal que andou achacando o dinheiro do empresário, o empresário denunciou. Aí nós demitimos. A Justiça do Trabalho mandou reintegrou. Aí ele passava e dizia assim, eu aqui sou definitivo, você é provisório. Mas isso aí, veja, nós que temos cargo comissionado, eu sei que a gente já está bem em cima do tempo, mas quando a gente entra como cargo comissionado puro, né, de fato, assim, o que a gente precisa? Que o servidor de carreira seja nosso parceiro. Porque, de fato, se a gente chegar lá de salto alto, né, é isso mesmo, ele vai chegar e vai dizer, olha, eu aqui vou ficar, você vai passar, né? Mas a partir do momento que a gente consegue estabelecer uma relação de confiança e de trabalho em parceria, né, isso é possível em qualquer segmento, né? E eu, assim, na secretaria que eu tenho agora,
Eu tenho assim uma grande felicidade de ter 50 e poucos servidores de carreira, né, que trabalham assim de forma bastante abnegada, né? Mas lógico, tem que ser assim, eles têm que reconhecer que eu também estou lá para ajudar, né? E que eu estou lá para trabalhar, né? Então, estabelecer essa relação de proximidade e de responsabilidade é uma coisa que nós, que somos comissionados, temos que fazer para que a gente tenha do nosso lado esse servidor de carreira. E eu desejo que você tenha sucesso nesse relacionamento que com assim os 50 e poucos funcionários, né? Que eles te aceitem bem. É isso aí. Que você merece. Que bom. E a tua tia mandou um beijo para você, mas não Muito vou obrigado. dar. Não vou dar porque eu só transmito. Eu tenho recebido, viu? Obrigado. A vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado pela atenção. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o Mesa de Bar pela TV Galega, a imagem da cidade. Vocês viram no programa de hoje, secretário de Gestão do município, Dr. Marcelo Altoff. Saúde. Saúde.